há um ano. O regime de apartheid e ocupação de Israel continua. Sua brutalidade na Palestina ocupada, com total impunidade. E agora, este regime está estendendo sua brutal e agressiva guerra ao Líbano, visando pessoas inocentes, dia e noite, do outro lado da fronteira e profundamente dentro do território. O regime está empurrando a região para uma era de uma catástrofe sem precedente. Israel não tem intenção de buscar a paz ou um cessar-fogo. Lamentavelmente, o Conselho de Segurança da ONU permaneceu paralisado devido à obstrução dos Estados Unidos a qualquer decisão eficaz deste órgão. O apoio inabalável fornecido pelos Estados Unidos, Reino Unido e certos estados ocidentais a Israel deu carta branca a este regime terrorista agressivo para todo tipo de comportamento sinistro. Nunca antes, este regime se tornou uma ameaça séria à paz e segurança internacionais. A única maneira de evitar uma nova escalada é clara. Israel deve imediatamente cessar sua guerra em Gaza. E seus ataques ao Líbano devem parar. Senhora Presidente, ilustres delegados, como informamos os membros do Conselho em nossa carta de ontem, as Forças Armadas da República Islâmica do Irã lançaram uma série de ataques com mísseis, visando as posições militares e de segurança do regime israelense. A ação da República Islâmica do Irã estava em conformidade com o direito inerente à autodefesa, sob o artigo 51 da Carta da ONU, e uma resposta direta aos atos repetidos de agressão do regime contra a República Islâmica do Irã, incluindo a violação da soberania e da integridade territorial do Irã nos últimos meses. Nossa invocação do direito à autodefesa, seguida por um longo período de contenção, reflete a abordagem responsável da República Islâmica do Irã em relação à paz e segurança regionais e internacionais, em um momento em que a ação ilegal e o genocídio perpetrados por este regime de apartheid ocupante contra o povo palestino, bem como sua repetida agressão militar contra o Líbano e a Síria, continuam. Os ataques com mísseis da República Islâmica do Irã foram uma resposta necessária e proporcional aos atos agressivos terroristas de Israel recentes. Isso inclui a violação da soberania da República Islâmica do Irã, o assassinato do líder político do Hamas em Teherã e de cidadãos iranianos, o direcionamento e a perseguição ao embaixador do Irã no Líbano e o recente assassinato do Said Hassan Nasrallah, o líder da resistência e secretário-geral do Hezbollah, e do general Abbas Nilfrusha, um conselheiro militar iraniano, em Beirute. Desejo mencionar os fatos-chave que demonstram que a ação da República Islâmica do Irã em sua autodefesa é totalmente justificada, legal e firmemente fundamentada em princípios jurídicos internacionais. Em 1º de abril de 2024, Israel atacou a missão diplomática da República Islâmica do Irã em Damasco, na Síria, em uma violação flagrante do direito internacional. Especificamente, o princípio da inviolabilidade das instalações diplomáticas e consulares. A República Islâmica do Irã buscou a condenação do Conselho de Segurança. Qual foi a resposta desse órgão? Nada. Em vez de condenar o ato de agressão de Israel, o Conselho apenas pediu contenção da República Islâmica do Irã e até se absteve de emitir uma declaração à imprensa proposta pela Rússia. Após 10 dias de silêncio do Conselho de Segurança, a República Islâmica do Irã não tem outra escolha senão usar seu direito inerente, sob o direito internacional, para responder a esta grave violação. Em 31 de julho de 2024, Israel cometeu mais um ato de agressão ao assassinar o Sr. Ismail Haniyeh, líder político do Hamas e ex-primeiro-ministro da Palestina, enquanto ele era um convidado oficial do governo da República Islâmica do Irã em Teherã. Isso foi uma violação flagrante da soberania nacional e da integridade territorial da República Islâmica do Irã. Apesar do apelo por ação, o Conselho de Segurança falhou em agir.
Enquanto isso, vários estados, incluindo os Estados Unidos, instaram a República Islâmica do Irã a manter a força, citando as negociações de cessar-fogo em andamento. Respeitamos esses apelos pela diplomacia. No entanto, nenhum cessar-fogo se concretizou e Israel apenas se tornou mais ousado. Mais uma vez, testemunhamos outro crime hediondo por parte de Israel, desta vez através da detonação de dispositivos de comunicação que tem como alvo o povo inocente do Líbano. Um número maior de civis foi morto e ferido, como o embaixador da República Islâmica do Irã no Líbano. Esta foi mais uma manifestação de terrorismo de Estado. Em seguida, Israel realizou um ato flagrante de agressão terrorista utilizando bombas de penetração de milhares de libras fornecidas pelos Estados Unidos para assassinar Said Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, e um símbolo de resistência contra a ocupação e agressão israelense no Líbano. Este ataque brutal resultou no martírio de numerosas pessoas inocentes, incluindo o líder do Hezbollah e o general iraniano Abbas Neel Furusha, além de deixar muitos civis feridos. Este ato egrégio ressalta, mais uma vez, a contínua dependência do regime em relação à violência e ao terror. Senhora Presidente, a República Islâmica do Irã tem consistentemente buscado a paz e a estabilidade para a região e chamado por um cessar-fogo imediato e a cessação de vítimas civis. Uma posição que mantemos há mais de um ano. No entanto, a experiência provou que Israel só entende a linguagem da força. A diplomacia falhou repetidamente, pois Israel vê a contenção não como um gesto de boa vontade, mas como uma fraqueza a ser explorada. Cada ato de contenção tomado pela República Islâmica do Irã apenas encorajou Israel a cometer crimes maiores e mais atos de agressão. A resposta da República Islâmica do Irã precisou restaurar o equilíbrio e a dissuasão. Os israelenses devem entender que cada ato de agressão que cometem não ficará impune e terá consequências. Este é o custo que este regime deve suportar. Ao contrário do regime, que consistentemente considerou civis inocentes e infraestrutura civil como alvos legítimos de agressão e massacre, a resposta da República Islâmica do Irã teve como alvo apenas as instalações militares e de segurança do regime. Com seu ataque de mísseis defensivos, porque a República Islâmica do Irã está fundamentada em princípios éticos e no nobre ensinamento do Islã, além de estar em total conformidade com os princípios de extinção do direito humanitário internacional. Senhora Presidente, ilustres delegados, a comunidade internacional não pode se dar ao luxo de permanecer em silêncio. Reiteramos nosso apelo a este Conselho para que responda com urgência e determinação. O Conselho de Segurança deve intervir para parar a contínua agressão e os crimes de guerra de Israel contra o Líbano, Gaza e Síria, e para evitar que a situação escale para uma guerra regional em grande escala. Além disso, o Conselho de Segurança deve forçar Israel a cumprir sua obrigação em relação à resolução que este órgão adotou. Israel deve implementar plenamente a Resolução 1701. Finalmente, Senhora Presidente, advertimos fortemente contra qualquer ato adicional de agressão do regime terrorista israelense contra nossa segurança nacional e interesses vitais. A República Islâmica do Irã está totalmente preparada para tomar medidas defensivas adicionais, se necessário, para proteger seus interesses legítimos e defender sua integridade territorial e soberania contra qualquer ato de agressão militar e o uso ilegal da força. A esse respeito, o Irã não terá hesitação. Em conclusão, o regime dos Estados Unidos e do Reino Unido, notórios facilitadores do regime israelense, juntamente com a França, mais uma vez, tentaram cinicamente justificar os crimes hediondos de Israel sob a aparência de autodefesa, transferindo a culpa para a República Islâmica do Irã. Enquanto o regime israelense deve ser responsabilizado pelos crimes de atrocidade e não pode ignorar a cumplicidade dos Estados Unidos nos crimes de Israel. A beligerância de Israel
depende do apoio militar e político do regime dos Estados Unidos. As armas americanas constituem a maior parte do armamento e munição israelense utilizados em Gaza e, portanto, os Estados Unidos estão implicados em todos os aspectos da atrocidade israelense. A vasta maioria das bombas que Israel lança, Gaza e Líbano, são fabricadas nos Estados Unidos. O regime dos Estados Unidos fornece combustível para jatos a Israel. Os Estados Unidos enviaram tantas armas para Israel desde 7 de outubro que o Pentágono tem lutado para encontrar aeronaves suficientes para entregar os materiais. Se houvesse ao menos uma parcela de honestidade em suas preocupações pela perda de vidas inocentes em Gaza ou no Líbano, ou pela propagação da guerra na região, eles poderiam facilmente despojar Israel das ferramentas que usou para cometer essas atrocidades. No entanto, suas ações revelam sua verdadeira intenção de encorajar as ações criminosas de Israel. Obrigado.